Circuito CBN, com Gustavo Frison. Oferecimento Ducati Campinas, a autêntica performance italiana. Capacete à proteção do motociclista. Olá, bom dia! Hoje, sábado, 14 de outubro de 2017, são exatamente 9 horas e 36 minutos da manhã. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito CBN. Eu sou Gustavo Frison e a partir de agora nós abrimos a revista de variedades aqui da CBN Campinas, que a cada semana traz informações e diferentes assuntos, sempre recebendo convidados especiais ao vivo aqui no estúdio. E para participar do nosso programa, todos que nos acompanham já sabem, é muito fácil, basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, programa Circuito CBN, aí você pode curtir, dar aquele joinha lá e também enviar a sua pergunta, opinião, enfim. É o contato mais rápido e direto aqui conosco. Então, a partir de agora, chega de papo e fiquem ligados, porque a edição de número 126, eu disse, edição de número 126 aqui do Circuito CBN, já está entrando no ar. E o Circuito CBN vem chegando. Hoje o nosso convidado será Paulo de Tarso, arquiteto, designer gráfico e artista plástico, que vem nos falar sobre a sua nova tese de doutorado, que tem como tema o inferno, e explicar por que o interesse pelo assunto, identificar onde fica, qual o seu tamanho, quantas pessoas ou almas cabem lá, o que um cientista como Galileu Galilei tem a ver com o assunto e muito mais. Ainda teremos o nosso quadro Circuito CBN Saúde com a doutora Camila Dutra, a nossa agenda, com dicas legais para os próximos dias. No ar, ao vivo para mais de 50 cidades do interior paulista, através da Rádio CBN Campinas, Circuito CBN. E o nosso convidado de hoje já chegou, está aqui no estúdio conosco, Paulo de Tarso. Ele é arquiteto, designer gráfico, artista plástico, escritor, pesquisador, mais uma vez conosco aqui. Paulo, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia a você e a seus ouvintes. Opa, estamos aqui para falar de um assunto muito curioso, o inferno. Meu Deus do céu, será que ele existe mesmo? Então, para começar a conversa, eu queria entender de você como é que você resolveu estudar e ter como tema da sua tese de doutorado o inferno, porque você é um ateu, enfim, e resolveu mexer com o assunto de religião. Isso é complicado, hein? Sim, a religião. Eu sou um estudioso, um pesquisador das religiões. Eu adoro estudar a crença. E o inferno, ele é um dos grandes paradigmas das religiões, né? A religião, ela tem uma função social muito forte. A primeira é de controle social, ou seja, você organiza grupos. Os grupos humanos, eles se comportam bem até um número de 150. 150 é um número mais ou menos mágico. Sim. Por quê? Porque 150 é o número de pessoas que irá provavelmente no seu enterro. É a média. É a média. Então, quando se extrapola esse número, você precisa começar a se utilizar de ferramentas sociais de controle, para evitar uma coisa muito simples, que é o pânico. O pânico entre as pessoas que, de repente, descobrem que a vida não tem sentido, não existe significado na vida. Então, o que a gente faz e o que a religião faz é buscar sentido para a vida. E tem a sua importância. Lógico que tem. Eu acho inclusive... Eu falo que, em sendo ateu, eu consigo enxergar, por exemplo, a falta do sagrado nos dias de hoje. Sim. Não é? Por quê? Porque as pessoas deixam de respeitar algo que é importante. O sagrado é isso, né? Eu, alguns anos atrás, pedi para o bispo para o padre, que era o monsenhor aqui da Matriz, para que ele fizesse uma missa em latim. Eu sou, como eu já disse para você, eu sou um estudante velho, né? E na época que o ensino tinha valor. O ensino tinha valor, o ensino era diferente do que é hoje. E eu, por sorte, tive aulas de latim, né? E eu pedi que o padre fizesse uma missa em latim. Por quê? Porque existia uma beleza naquilo. Na nossa incompreensão do latim, a gente substituía por algo sagrado, ou seja, uma língua que a gente nem conhece bem. O latim é conhecido como a língua de Deus. Então,
isso era importante para trazer essa noção de sagrado. Então, eu sou um pesquisador que busco entender as razões da religião, respeito profundamente a crença. Bom, eu durmo há praticamente 40 anos com uma mulher que reza todos os dias. As minhas filhas rezam todos os dias, mas o pai não tem alma. Então eu sou um desalmado. Você consegue definir o inferno? Porque, como a gente estava conversando até um pouco antes aqui, em todas as religiões você identifica, né? Mas você consegue identificar de uma forma real assim ou é apenas uma crença? Olha, o inferno não é uma crença em algo que não existe. Tanto é que a Igreja Católica nunca revogou o inferno. Sim. O inferno existe de forma real, né? Ou seja, ela é uma condenação a um erro humano, um castigo divino. Ou seja, você cometeu um ato que está lá contra algumas das ordens, dos 10 pecados ou dos 7 pecados capitais, você irá automaticamente para o inferno. Isso é uma forma de punição. Sim. Todas as religiões, para organizar a sociedade, elas criam um método de punição para que você se comporte da maneira que a religião deseja. Esse desejo da religião não é, em princípio, ilegal, não diria, mas não é ou imoral ou qualquer outra coisa. É no sentido das pessoas se comportarem da melhor forma possível em grandes quantidades. Imagine se as pessoas descobrissem que a vida não tem valor, não tem sentido algum. O que elas fariam? Não, a vida não vale a pena ser vivida. É diferente do que o ateu pensa. O ateu pensa diferente, que a vida é única. Ela só tem essa vida aqui. Então, tem que aproveitar hoje. Eu tenho que viver da melhor maneira possível. Mas todas as religiões têm inferno. Todas. O Islã tem, o budismo tem. O budismo, aliás, é um dos piores infernos que existe. É o mais cabeludo? Ele é o mais terrível porque ele dura trilhões de anos. Né? Ele não é... A gente fala do inferno católico. O inferno católico não tem determinação de tempo, mas o inferno budista é um inferno longuíssimo, longuíssimo. E o que eu acho que é mais curioso quando eu analiso todos esses infernos... O inferno, por exemplo, o inferno judaico, ele dura talvez 1 ano. Só. Ao final dos tempos, quem pronunciar a palavra, o nome impronunciável de Deus, que é conhecido pelo acrônimo de Yahvé, esse virá para junto de Deus. Os outros que não pronunciarem o nome simplesmente desaparecerão. Sim. Então, o inferno acaba para o judeu. Para o muçulmano ele é eterno, tá certo? Para o católico é eterno, para o hinduísmo é eterno. Então, é uma forma de controle social pelo medo. Não é? Eu costumo dizer que as religiões são a mãe do inferno. E o pai do inferno é o medo. Então, você faz o controle social através dessas duas ações. Quando se fala em inferno, fala-se por consequência em almas, né? Porque, enfim, são as almas que vão até lá. Existem as almas ou não? Porque você já falou que é um desalmado. O ateu não tem alma, o ateu tem consciência. Sim. O que eu tenho é consciência. A consciência é que me diz e não é minha alma. Né? Eu não tenho alma. Mas o que eu percebi na análise de todos os infernos é que todos os castigos estão dirigidos ao corpo e não à alma. Se você pegar todos os castigos a que são infligidos aos pecadores, são castigos do corpo. Não existe castigo para a alma. O que é curioso em todas as religiões. Todos eles são dirigidos a flagelos do corpo. Que é agora. Agora. Vai pagar a conta agora. Você vai pagar. Não, e você vai sofrer. Só que é o seguinte, como o corpo ele é apenas o invólucro corruptível da alma, Sim. A rigor uma coisa não teria nada a ver com a outra. Então a alma poderia dizer, dane-se o corpo. Sim. Pode castigar quanto quiser, a minha alma não está lá. Então, o que é interessante na gente estudar isso são as descrições, essa é uma das minhas, como diz o meu orientador, uma das minhas obsessões, quer dizer, ir atrás
dessas características e dessas representações do inferno. Porque todas as religiões constroem uma arquitetura para o inferno. E é exatamente isso que eu estou estudando agora no doutorado. Que arquitetura é essa? O que acontece é que, na década de 60, um estudioso disse o seguinte: o inferno desapareceu e ninguém notou. Eu faria uma correção. O inferno não desapareceu e ele surgiu de diferentes maneiras agora. Não uma só, mas de milhares de formas. Né? Então, quando você assistir um filme como Blade Runner, não a nova versão, mas a versão anterior, ela é uma descrição física do inferno. Claramente. Você achou muitas coincidências. Muitas coincidências. A primeira coincidência mais forte é que, na abertura do filme, há uma construção da cidade de Los Angeles. Essa construção, quando você olha o material que foi produzido, está escrito lá claramente Hades. Hades é o inferno. Então essa é uma primeira coincidência. Quer dizer, e temos várias. Temos várias. Hoje conosco, Paulo de Tarso. Ele é arquiteto, designer gráfico, artista plástico, escritor, mas estudioso. E hoje traz como tema o inferno, que faz parte da tese de doutorado que ele está desenvolvendo. Falando sobre isso, você não sai daí, daqui a pouco a gente continua, 9h47, Circuito CBN ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Você já ouviu falar da Ducati Scrambler? Ela é muito mais que uma moto. É um universo criativo e liberdade de expressão. Acessível, essencial, a Scrambler é uma mistura de tradição e modernidade. Expresse seu estilo. Parcelas a partir de R$ 254. Venha conhecer a moto do momento. Avenida Brasil 342. A Scrambler é pura diversão. Conheça ducaticampinas.com.br. Capacete à proteção do motociclista. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Oferecimento Ducati Campinas, a autêntica performance italiana. Capacete à proteção do motociclista. Muito bem, estamos de volta, 9h48, ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Hoje conosco Paulo de Tarso. Ele é arquiteto, designer gráfico, artista plástico. Está desenvolvendo uma tese sobre o inferno. Mas antes de retomarmos então o nosso assunto, vamos chamar o quê? O nosso Circuito CBN Saúde. Hoje com a doutora Camila Dutra. E se o assunto é odontologia, saúde bucal, é com ela. Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos. Bom dia, estamos aqui no Circuito CBN Saúde. Eu sou a doutora Camila Dutra e estou aqui para passar dicas de saúde bucal. O assunto de hoje é a relação entre a saúde bucal e a saúde geral. O cirurgião dentista é o profissional capacitado para analisar e cuidar das estruturas da face e da boca, além da sua relação com o resto do organismo. Afinal, a saúde bucal está intimamente ligada à nossa saúde sistêmica. Em uma consulta odontológica, é possível identificar sinais e sintomas de problemas de saúde que muitas vezes o paciente desconhece. Além disso, a boca é a principal entrada de bactérias para o resto do organismo e, portanto, é importante mantê-la saudável para prevenir maiores problemas. Sabemos, por exemplo, que infecções dentárias podem ocasionar danos maiores, como problemas no coração e infecções generalizadas. Em casos extremos, podem deixar sequelas e levar o paciente a óbito. Apesar disso, muitas vezes, as pessoas não dão a devida atenção às doenças da boca e dos dentes, ou optam por tratamentos paliativos, receitas caseiras ou por profissionais desconhecidos. É preciso incluir em seu check-up a visita ao cirurgião dentista, para análise dos dentes, da língua, gengiva e demais tecidos da boca. Muitas vezes, o processo de formação da doença é silencioso e, nesse momento, o profissional pode detectar com antecedência e prevenir problemas futuros. Além disso, é fundamental a importância que esse profissional seja capacitado e de sua confiança. Afinal, a sua saúde é seu maior bem. Eu sou a doutora Camila Dutra e em breve eu voltarei com mais assuntos sobre odontologia. Até mais! Circuito CBN Saúde. Oferecimento Clínica Camila Dutra. Apaixonados por sorrisos.
Anotou a dica aí, né? 9h50 ao vivo aqui, Circuito CBN pela Rádio CBN Campinas. Hoje conosco Paulo de Tarso, arquiteto, designer gráfico, artista plástico, escritor, pesquisador, enfim, o assunto hoje é o inferno. Este é um assunto temido por muitos. Paulo, como é que o inferno foi feito e qual o seu... Coisas práticas. Como ele foi feito e qual o tamanho? Você tem esses dados, não? Tenho, sim. É interessante você pensar o seguinte, a primeira recomendação que eu faço é aquela típica recomendação da agência de viagem. Você deve conhecer o lugar para onde você vai. Então, ao estudar o inferno, você precisa estudar o lugar para onde você vai. No final. Todos vão? Todos vão. Sem exceção? Sem exceção. Valmir Bortoleto, que está ali, também vai. 84% das pessoas têm alguma crença, têm alguma religião. Uma pela outra... Isso é um dado real. Isso é um dado real. Uma pela outra diz que você é católico, sim, diz que se eu não acreditar no mesmo Deus que você acredita, eu vou para o inferno. Já é o passaporte. E eu, muçulmano, digo que você que não acredita na minha fé é um infiel, vai para o inferno. Então, 84%, um pelo outro, todos vão. Sobram aí notórios frequentadores do inferno, que são os ateus. Que eles, em todas as religiões, mandam os ateus para o inferno. E o segundo, vem pequenas religiões. O judaísmo é uma religião pequena, ela tem só 20 milhões. Apesar da sua importância ser enorme, eles têm apenas 20 milhões. A pergunta que você me faz sobre o tamanho do inferno, acontece o seguinte, em 1600 e, se não me falha a memória, 48, alguma coisa do gênero, ou 1568, um jovem matemático foi chamado à Academia de Florença para fazer a defesa de um notório cidadão de Florença. Esse cidadão de Florença chamava-se Antônio Manetti. Ele era um arquiteto, um matemático. E ele, baseado nas informações contidas na Divina Comédia, ele calculou a dimensão do inferno. O inferno ele tem uma forma de um funil, de um cone. E ele foi produzido pela queda de Lúcifer na sua luta com São Miguel. Ele lançou Lúcifer à terra e na sua queda ele provocou esse buraco enorme e ele está situado no centro da Terra. Lúcifer está lá no centro da Terra. Dante ele vai fornecer parâmetros de comparação para Antônio Manetti calcular, por exemplo, que o demônio teria 2 quilômetros de altura. Só para você ter uma ideia, o prédio mais alto do mundo, que fica em Dubai, ele tem 860 metros, alguma coisa. E Lúcifer tem? 2 quilômetros. Então, só que acontece o seguinte, o inferno é muito grande. Galileu ele vai calcular o tamanho desse inferno baseado em informações recém-descobertas da geometria antiga. E ele se apropriou desses cálculos para determinar o tamanho e a localização. A localização é a seguinte, é um cone cujo eixo passa por Jerusalém. Você tem essa localização geográfica ali? Tem essa determinação geográfica. Então, você tem um cone cujo eixo passa em Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque Jerusalém era a cidade mais importante da antiguidade. Então, o centro dela ficaria ali, é o centro de 3 religiões. E o buraco seria um círculo cujo raio tem 800 quilômetros, ou seja, 1.600 quilômetros. Se você pegar o mapa do mundo hoje e olhar a situação mais conflituosa... Historicamente, né? Historicamente, e tirando a questão contemporânea do gordinho atômico... o homem foguete? O homem foguete. Você tirando essa coisa, a região de maiores conflitos está ali. Líbia, Israel, Palestina. E essa é a situação infernal. Você tem um círculo que tem 1.600 quilômetros de diâmetro, cujo ápice dele, o ponto final do cone, está no centro da Terra.
qual é o tamanho disso? Isso é 1/8 da Terra. Olha só. É 1/8 do diâmetro da Terra. Isso significa que a capacidade de almas dela é de 9 sextilhões. 9 sextilhões é um 9 seguido de 23 zeros, ou 24 zeros. Eu não sou bom em matemática. Eu pedi para um amigo meu, um grande especialista em raios, professor Antônio Panicali, que me ajudasse a calcular, né? E aí, o que eu fiz? Bom, como a gente não tem o tamanho da alma, eu baseei o tamanho da alma no tamanho do corpo. Sim. Porque, em princípio, a alma é do tamanho do seu tamanho, né? A sua alma deveria ser do seu tamanho, não é isso? O mesmo volume, né? Ocuparia o mesmo volume, ainda que não tivesse o mesmo peso. E aí, eu calculei que cabem exatamente esses 9 sextilhões de pessoas lá dentro, ou de formas cúbicas de pessoas. Cabe todo mundo. Cabe todo mundo com folga. Você não vai ficar apertado, ninguém vai ficar apertado. Vai ter uns 7 metros quadrados. Confortavelmente. Então, o inferno tem essa característica de caber todas as pessoas que já nasceram, todas as pessoas que estão vivas hoje, esse total das 108 bilhões de pessoas, e todas que existirão. Não tem como escapar. Não tem como escapar. Paulo de Tarso hoje conosco, arquiteto, designer gráfico, artista plástico, escritor, pesquisador. O assunto hoje é o inferno. 9h57 ao vivo, aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Você já ouviu falar da Ducati Scrambler? Ela é muito mais que uma moto. É um universo criativo e liberdade de expressão. Misturando tradição e modernidade, a Scrambler é pura diversão. De R$ 38.900 por R$ 32.900. Com documento grátis. Venha conhecer a moto do momento na Avenida Brasil 342. Faça um test ride e concorra a uma Scrambler 0 km. Conheça ducaticampinas.com.br. Capacete é a proteção do motociclista. O futuro já chegou na Clínica Camila Dutra. Os tratamentos e as técnicas mais avançadas da odontologia estão à sua disposição com uma equipe multidisciplinar que atende a todas as especialidades e se utiliza das mais modernas tecnologias, alto padrão de excelência e total comodidade para você e sua família. Acesse clinicacamiladutra.com.br e descubra porque nós somos apaixonados por sorrisos. Circuito CBN, com Gustavo Frison. Oferecimento Ducati Campinas, a autêntica performance italiana. Capacete à proteção do motociclista. Muito bem, estamos de volta, 9h58 ao vivo aqui pela Rádio CBN Campinas. Este é o Circuito CBN. Hoje conosco Paulo de Tarso, e o assunto hoje é o inferno. Paulo é um professor que está desenvolvendo essa pesquisa como tese de doutorado, enfim, falamos bastante sobre isso, mas agora vamos aproveitar que hoje é sábado. Hoje é sábado, o tempo está quente como o inferno, mas dá para aproveitar, se liga aí, ó. Se liga! Sterblit não tem talk show. Estrelado por Eduardo Sterblit. Esse divertido espetáculo fica em cartaz na cidade nos dias 14 e 15 de outubro para apresentar uma nova versão do gênero que se tornou frequente na TV e interagir com a plateia. Informações? teatroiguatemicampinas.com.br. Adventure Sports Fair 2017. São Paulo Expo São Paulo. A 18ª edição do principal evento de esportes e turismo de aventura da América Latina vai acontecer entre os dias 27 e 29 de outubro, apresentando todas as novidades em camping, trail, bike, atividades outdoor, além do tradicional setor de automóveis e motos para a aventura. Muito legal! Informações? adventurefair.com.br. E para curtir informações e novidades sobre tudo que rola de melhor em Campinas e região, é muito fácil. Basta pintar no nosso portal oficial. Anota aí, gustavofrison.com.br. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito CBN. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje. Esteve conosco o Paulo de Tarso, falando sobre o inferno. O Paulo é um professor, ele é arquiteto, designer gráfico, artista plástico e também escritor.
Paulo, só para encerrar, eu falei que estava quente como o inferno. Qual a temperatura do inferno? 475 graus. 475. Você preferia... Vou te devolver cientificamente... eu vou te devolver a pergunta. Se você tivesse escolher em função da temperatura o inferno, o paraíso, você escolheria o quê? O paraíso, qual a temperatura? 525. Graus? Ela é mais quente do que o inferno. Por isso que a turma vai tudo pro inferno, então. Exato. Acontece o seguinte, a temperatura do inferno é baseada no lago de enxofre fervente. O enxofre derrete aos 475 graus. E o paraíso, segundo a descrição na Bíblia, acho que se não me falha a memória em Ismael, ele vai dizer que o paraíso é igual a uns 7 dias com 7 vezes o sol. Quando você faz essa conta, dá 525 graus. Então é melhor ir para o inferno por causa da temperatura. Não tem como escapar. Não. Paulo, obrigado mais uma vez pela presença. Mas antes de encerrarmos, claro, vamos cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. Começamos com ele, Gilson Gomes de Oliveira. Parabéns a ele, presidente do Campinas Região Convention and Visitors Bureau. Inclusive, amanhã estaremos na Praça Carlos Gomes, centenária Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, com mais uma edição da Hamburgada na Praça. Estaremos por lá. Também Haroldo Bretas fez aniversário, parabéns. Karina Rodrigues, beijo para você. Mariana Belucci, Marcelo Beica, grande abraço. Emanuele Alckmin, beijo para você também. Patrícia Brandão, beijos. Fábio Martins, também fez aniversário. Gustavo Mate, Guzu, grande abraço. Isilda Moraes, fez aniversário, amiga do Paulo aqui, ó. Adriana Pascoal, Caetano Reguini, Thiago Ferrari, Roseli Corder, Carlos Henrique Sibert, lá da Bandeirantes, e também Eduardo Brambila, da PTV, e Heitor Fredo, lá da TVB, são alguns dos aniversariantes desta semana. E não se esqueçam que daqui a pouco, a partir do meio-dia, e também, em dose dupla, hein, a partir das 2h15 da tarde, vai ao ar a edição 1037 do programa Circuito Fechado, lá pela TVB Record Campinas. Estão todos convidados. Lembrando que quem quiser curtir qualquer edição aqui do Circuito CBN é muito fácil. Basta então procurar pela nossa página oficial no Facebook. Procura lá, programa Circuito CBN, todas as edições disponíveis. Você pode escutar novamente o programa de hoje e todos os programas. Valmir Bortoleto esteve conosco à mesa, muito obrigado. Semana que vem estaremos de volta com mais uma edição ao vivo, aqui do Circuito CBN, pela Rádio CBN Campinas, a partir das 9h30 da manhã. Espero por vocês. Até lá! Tchau! Circuito CBN, com Gustavo Frison. Oferecimento Ducati Campinas, a autêntica performance italiana. Capacete à proteção do motociclista.